No momento em que você está assistindo a este vídeo, existem bênçãos preparadas por Deus que ainda não chegaram até você. Não porque Ele não queira te entregar, mas porque talvez você ainda não ativou os hábitos que liberam essas promessas. Hoje eu vou te mostrar 5 hábitos bíblicos que não apenas atraem a bênção, mas potencializam sua vida espiritual a ponto de destravar portas que ficaram fechadas por anos. E o mais intrigante é que quase ninguém fala sobre o terceiro hábito. E é justamente ele que decide se você vive estagnado ou avançando em direção ao que Deus desenhou para você. A verdade é que muitos cristãos oram, mas não sabem onde estão perdendo sua força espiritual diária. Vivem cansados, derrotados, frustrados, como alguém que empurra uma pedra enorme montanha acima, sem perceber que está empurrando pelo lado errado. É por isso que hoje quero te guiar por um caminho simples, direto e bíblico, onde cada hábito funciona como uma chave espiritual. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo. Ao praticar esses hábitos, você não apenas muda seu dia, você muda sua atmosfera espiritual inteira. E antes de começarmos, quero que você entenda algo. Deus não te chama apenas para sobreviver na fé. Ele te chama para florescer. Só que florescer exige compromisso. Por isso, este vídeo é mais do que uma explicação. É um convite para você assumir uma postura que poucos assumem e que destrava aquilo que muitos desejam, mas quase ninguém alcança. Talvez você já tenha sentido isso, aquela sensação de que está a um passo de viver algo novo com Deus, mas esse um passo parece invisível, inalcançável. Como se existisse uma lacuna entre onde você está e onde Deus quer te levar. O que poucas pessoas sabem é que essa lacuna não é um mistério espiritual impossível de entender. Ela é construída e destruída por hábitos diários. E aqui vai a proposta única deste vídeo. Você não vai apenas aprender 5 hábitos bíblicos, você vai entender como eles se conectam entre si, criando um ciclo espiritual que multiplica a presença de Deus na sua vida. Fica comigo até o final, porque você vai perceber que o que parecia distante sempre esteve ao alcance das suas mãos. Você só precisava da chave certa. O primeiro hábito bíblico que potencializa a sua bênção é buscar a Deus antes de buscar qualquer outra coisa. Parece simples, mas é exatamente essa simplicidade que faz muitos negligenciarem esse princípio. Em Mateus 6,33, Jesus não diz, busquem primeiro a bênção. Ele diz, busquem primeiro o reino. A ordem importa. Quando Deus vem primeiro, o resto encontra seu lugar. Quando Deus vem por último, tudo desaba. E o curioso é que quanto mais você coloca Deus no início, mais Ele começa a reorganizar aquilo que estava bagunçado sem que você perceba. Buscar a Deus primeiro não é apenas abrir a Bíblia de manhã, é alinhar o coração. É colocar seus desejos no altar antes de colocar suas necessidades na agenda. É dizer, Senhor, antes de eu decidir, eu te ouço. Quando você faz isso diariamente, sua alma começa a se tornar mais sensível à direção do Espírito Santo. Portas que antes eram confusas passam a parecer claras. Situações que eram pesadas se tornam mais leves. A sua percepção espiritual muda. E quando a percepção muda, a vida muda junto. Só que existe algo que poucos cristãos percebem. O inimigo não precisa destruir sua fé para te afastar de Deus. Basta roubar seus primeiros minutos. Ele tenta te deixar ocupado, distraído, cansado, porque sabe que se ele roubar o início, ele compromete o resto. Mas quando você protege esse momento com Deus, você protege sua mente, seu dia e seu destino espiritual. O hábito de buscar primeiro cria uma blindagem invisível que te acompanha ao longo de tudo que você faz. E aqui está uma verdade que muitas vezes ignoramos. Deus honra prioridades. Quando Ele vê que você o coloca acima de tudo, Ele te entrega aquilo que antes parecia inalcançável. Não porque você merece, mas porque sua postura demonstra que você reconhece de onde sua força vem. Priorizar Deus não acelera apenas a bênção, acelera seu crescimento. E crescimento é o solo
onde a bênção floresce. Antes de avançarmos para o segundo hábito, quero te pedir algo muito simples para fortalecer nossa comunidade aqui. Comente abaixo a frase: eu escolho buscar primeiro o reino. Isso não é só um comentário, é uma declaração espiritual. O segundo hábito bíblico que potencializa a sua bênção é o hábito da obediência imediata. Não a obediência atrasada, condicional, negociada, mas aquela obediência que responde ao chamado de Deus no momento em que Ele fala. Na Bíblia, cada grande milagre foi precedido por um passo de obediência. Abraão saiu de sua terra, Moisés estendeu o cajado, Pedro lançou a rede. Em todos esses casos, a bênção veio depois do movimento, não antes. E isso revela algo poderoso. Deus libera o próximo nível quando você se move no nível atual. A obediência imediata não exige que você entenda, apenas que você confie. E esse é o ponto onde muitos se bloqueiam, porque o coração humano quer garantias, quer lógica, quer previsibilidade, mas a fé raramente entrega um mapa completo, ela entrega apenas a próxima direção. A obediência é justamente o ato de dizer: eu vou, mesmo que eu ainda não veja tudo. E quando você faz isso, Deus honra cada centímetro da sua coragem. Só que existe algo sutil e profundo acontecendo nos bastidores espirituais quando você escolhe obedecer. A sua obediência derrota resistências que você nem percebe. Portas começam a se mover. Realidades mudam. O inimigo perde terreno, porque cada vez que você obedece, você reafirma que Deus é o Senhor do seu caminho. Não o medo, não as circunstâncias, não as opiniões. A obediência é o gesto silencioso que grita para o inferno inteiro: Ele manda e eu sigo. Talvez Deus já tenha te pedido algo há muito tempo. Talvez você tenha sentido o toque, a direção, a inquietação e ainda assim adiou. E sem perceber, sua bênção também ficou parada onde sua obediência estagnou. Não para te punir, mas porque Deus opera em parceria com sua entrega. É como se Ele dissesse: eu preparei o caminho, mas é você quem dá o passo. E antes de irmos para o terceiro hábito, que é um dos mais negligenciados pelos cristãos e ao mesmo tempo um dos mais poderosos, quero que você prepare seu coração, porque esse próximo ponto revela por que tantas pessoas permanecem no mesmo lugar espiritual por anos, mesmo amando a Deus sinceramente. O terceiro hábito bíblico que potencializa a sua bênção é o hábito da consagração diária. Não aquela consagração ocasional, feita só quando tudo desaba, mas a consagração como estilo de vida. Em Romanos 12:1, Paulo nos chama para apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É interessante que ele não fala de um sacrifício de vez em quando, mas de um sacrifício vivo, contínuo, constante, diário. Isso significa: Senhor, minha mente é tua, meus desejos são teus, minha agenda é tua. Consagrar-se diariamente é declarar que Deus tem acesso irrestrito às áreas que você preferia esconder. E é justamente isso que faz a consagração tão transformadora. Porque não há bênção onde ainda existe resistência. Não há avanço onde ainda existe território não entregue. Muitas pessoas pedem para Deus abençoar coisas que ainda não colocaram nas mãos dele. E é nesse ponto que a consagração se torna um divisor de águas. Ela alinha você ao mover de Deus. A consagração também tem um efeito espiritual que poucos percebem. Ela limpa o ambiente interior, ela remove ruídos, ela silencia vozes. E quando isso acontece, fica mais fácil ouvir a voz de Deus e mais difícil cair nas armadilhas do inimigo. É como se o Espírito Santo aumentasse o brilho dentro de você, iluminando áreas que precisam de cura, ajustando comportamentos, purificando intenções. E quando o interior muda, a vida exterior inevitavelmente muda. Mas aqui vem algo que quase ninguém te conta. E esse é o tipo de revelação que faz muitos abrirem os olhos para o que está realmente acontecendo. Existe uma razão pela qual, quando você decide se consagrar, as lutas parecem aumentar. Não é coincidência, é resistência espiritual.
O inimigo luta para te manter exatamente como você está, porque sabe que um cristão consagrado se torna perigoso demais para ser ignorado. Ele teme a disciplina espiritual mais do que teme a emoção do momento. Então, antes de irmos para o quarto hábito, respire fundo e reflita. Existe alguma área que você ainda precisa entregar completamente a Deus? Alguma parte da sua vida que continua sendo sua quando já deveria ser dele? Porque é exatamente nesses territórios não consagrados que Deus deseja derramar algo novo, algo que Ele não pode derramar enquanto você ainda estiver segurando o controle. O quarto hábito bíblico que potencializa a sua bênção é o hábito da generosidade intencional. Não apenas dar quando sobra, mas dar como princípio, como resposta, como reconhecimento de que tudo o que temos veio de Deus. Em 2 Coríntios 9:7, Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Isso não tem a ver com quantidade, mas com coração. Tem a ver com entender que a generosidade não é uma perda, é uma semeadura. E toda semente plantada na obediência volta multiplicada de maneiras que a gente não consegue medir. A generosidade não é sobre dinheiro apenas. É sobre tempo, atenção, perdão, empatia, serviço. Muitas vezes, a bênção que você busca está presa em um gesto que você ainda não fez. Há relacionamentos que só serão restaurados quando você decidir ser generoso no perdão. Há oportunidades que só aparecerão quando você for generoso na ajuda. Há portas espirituais que só se abrirão quando você for generoso na entrega. A generosidade sempre move algo no céu e sempre destrava algo em nós. E algo profundo acontece quando você decide viver com o coração aberto. O apego perde força, a escassez perde voz, o medo perde espaço, porque a generosidade quebra cadeias internas que você nem sabia que carregava. Ela destrói o egoísmo, desmonta a vaidade, desarma a ansiedade. E quando essas coisas deixam de governar seu interior, você percebe que a bênção de Deus já estava mais próxima do que imaginava. Só precisava de espaço para fluir. A generosidade também funciona como um espelho da maturidade espiritual. Uma fé imatura retém, uma fé madura libera. Quando você doa, seja o que for, está dizendo a Deus: eu confio mais em ti do que no que eu tenho. E Deus responde a esse tipo de fé. Ele honra esse tipo de coração. Ele se move em direção a pessoas que entendem que dádivas não são para serem acumuladas, mas para serem compartilhadas. E antes de seguirmos para o quinto hábito, talvez o mais desafiador de todos, porque lida diretamente com a parte da nossa vida onde Deus mais quer agir e onde nós mais resistimos, quero que você observe uma coisa. Toda vez que você bloqueia sua generosidade, você bloqueia também o ciclo da bênção. Mas toda vez que você abre a mão, o céu se abre junto. O quinto hábito bíblico que potencializa a sua bênção é o hábito da constância espiritual. Não existe transformação verdadeira sem continuidade. Ler a Bíblia um dia e esquecer no seguinte não constrói raízes. Orar apenas quando dói não cria profundidade. Buscar a Deus somente quando tudo desaba não gera estabilidade. A constância é o que transforma momentos com Deus em uma vida em Deus. E, curiosamente, é nessa disciplina silenciosa que a maioria tropeça. A constância é o que te sustenta quando a emoção acaba. É o que te mantém de pé quando o ânimo desce. É o que te dá firmeza quando nada faz sentido. Pessoas constantes não dependem de motivação, dependem de convicção. E é exatamente por isso que a constância libera bênçãos, porque ela mostra que sua fé não está baseada em dias bons, mas no Deus que permanece bom em todos os dias. Quando você é constante, você se torna estável, e estabilidade é terreno fértil para milagres. Uma das coisas mais impressionantes sobre a constância é que ela te transforma antes de transformar a sua vida. Você começa buscando a Deus por necessidade e, sem perceber, passa a buscá-lo por amor. Aquilo que antes era esforço se torna prazer. Aquilo que antes era disciplina se torna descanso.
E quando essa mudança acontece, você percebe que aquilo que buscava como bênção estava, na verdade, sendo construído em você enquanto você permanecia firme. Mas existe algo que quase ninguém admite. O inimigo teme profundamente cristãos constantes, porque um cristão constante não é facilmente derrubado. Ele cai, mas levanta. Ele sofre, mas continua. Ele é atacado, mas não desiste. Ele ora mesmo cansado, busca mesmo ferido e adora mesmo quebrado. E quando você vive assim, o reino das trevas percebe que você não é alguém que se rende facilmente. E por isso, a luta espiritual às vezes aumenta exatamente quando você mais persevera. Antes de avançarmos para os próximos blocos, deixe uma pergunta pairando no seu coração. Se Deus te entregasse hoje tudo o que você está pedindo, você teria constância para sustentar o que Ele te deu? Porque muitas bênçãos não são negadas, são adiadas, esperando que o coração esteja pronto para mantê-las vivas. Agora que você já conheceu os 5 hábitos bíblicos que potencializam a bênção, é importante entender algo que muitas pessoas ignoram. Hábitos não funcionam isoladamente. Eles criam um fluxo espiritual. Quando você busca a Deus primeiro, obedece de imediato, consagra sua vida, é generoso e se mantém constante, algo começa a acontecer dentro de você que vai além da compreensão. É como se o Espírito Santo alinhasse áreas que antes estavam desalinhadas, fortalecesse espaços que antes eram frágeis e iluminasse caminhos que antes eram escuros. E é justamente nessa fase que muitos cristãos tropeçam, porque esperam resultados instantâneos. Mas os maiores movimentos de Deus raramente acontecem do lado de fora primeiro. Eles começam dentro. Deus trabalha no caráter antes de trabalhar na circunstância. Ele molda o coração antes de alterar o cenário. E quando você aceita esse processo, sua fé deixa de ser infantil e se torna firme, madura, resistente. Há momentos em que você vai sentir que está fazendo tudo certo, mas nada está mudando. E é aqui que a maioria pensa em desistir, sem perceber que é exatamente neste ponto que a transformação está sendo construída. É como plantar uma semente. No começo, nada parece acontecer. Mas algo está crescendo no invisível, criando raízes, se fortalecendo no silêncio. Só quem continua é que vive o florescer. Outra coisa essencial é não comparar o seu processo com o de outras pessoas. A bênção de Deus não segue cronograma humano. Não é porque alguém ao seu redor recebeu algo que você queria que Deus esqueceu de você. Os tempos são diferentes porque os propósitos também são. E quando você entende isso, a ansiedade perde poder, o ciúme perde espaço, a pressa perde voz, o coração descansa. E antes de avançarmos, lembre-se, Deus não está apenas preparando a bênção para você, Ele está preparando você para a bênção. E quando as duas coisas se encontram no tempo certo, nada pode impedir aquilo que Ele decidiu derramar sobre sua vida. Agora existe algo que poucas pessoas percebem, e talvez seja exatamente isso que você precisa entender hoje. A bênção não se manifesta apenas como conquista, mas também como transformação. Às vezes, Deus te abençoa não dando algo novo, mas te tirando de algo que estava te destruindo. Às vezes, Ele te abençoa fechando portas. Às vezes, Ele te abençoa atrasando respostas. E esse é o ponto mais difícil para o coração humano aceitar, porque fomos treinados a achar que bênção é sempre ganho, quando, na verdade, muitas vezes, bênção é proteção. A maior virada espiritual acontece quando você percebe que a bênção de Deus jamais será menor do que o propósito que Ele tem para você. E por isso, Ele não entrega algo que te afasta dele. Ele não dá algo que te cansa espiritualmente. Ele não coloca em suas mãos algo que te destrói emocionalmente. O que Deus dá sempre constrói, sempre fortalece, sempre direciona, sempre aproxima, mesmo quando dói. E quando você vive os 5 hábitos bíblicos, algo surpreendente começa a acontecer. Você passa a reconhecer a bênção mesmo quando ela vem disfarçada.
A percepção espiritual se amplia, o discernimento se aguça. Você não olha mais apenas para o que está acontecendo. Você olha para o que Deus está fazendo através do que está acontecendo. E isso muda tudo. Porque quem entende o mover de Deus não se confunde com o movimento da vida. Mas existe um ponto que poucos estão prontos para ouvir. Muitas pessoas pedem bênçãos que não estão preparadas para sustentar. E Deus, sendo Pai, não entrega algo que você não consegue carregar. É exatamente por isso que Ele trabalha nos bastidores da sua alma antes de liberar aquilo que você pediu. Ele fortalece áreas que você nem percebe. Ele cura feridas que você nem queria revisitar. Ele realinha prioridades que você achava que já estavam resolvidas. E antes de seguirmos para os próximos blocos, aqui vai uma reflexão que pode mudar completamente sua caminhada. E se aquilo que você está pedindo há tanto tempo só não chegou ainda, porque existe uma versão sua, mais forte, mais estável, mais madura, que Deus está formando antes de liberar o que Ele preparou. Quando você começa a viver esses 5 hábitos bíblicos na prática, algo marcante acontece. Sua visão espiritual muda completamente. Você passa a enxergar situações que antes pareciam caóticas, como cenários onde Deus está te treinando. E aquilo que antes te derrubava começa a te fortalecer. É como se o Espírito Santo ajustasse o foco da sua alma, revelando que por trás de cada detalhe existe um propósito maior, mesmo quando você ainda não entende. E é nesse ponto que muitos cristãos descobrem uma verdade que transforma tudo. A vida com Deus não é sobre evitar tempestades, mas sobre ser fortalecido dentro delas. Quando os hábitos se tornam estilo de vida, você não apenas atravessa crises, você amadurece nelas. A dor não te paralisa, o medo não te controla, a dúvida não te domina, porque agora existe estrutura espiritual dentro de você. Você não balança mais como antes, você não quebra como antes. Muita gente vê a bênção apenas como aquilo que recebe, mas um dos maiores sinais da bênção de Deus é quem você se torna. E talvez você não tenha percebido, mas o simples fato de estar buscando mais de Deus já é evidência de que Ele está fazendo algo em você. O desejo por transformação é por si só um movimento do Espírito. Deus não desperta fome onde Ele não pretende alimentar. Ele não desperta sede onde Ele não pretende derramar. E quando você olha para trás, percebe que Deus estava te preparando todo esse tempo. Aquelas orações que pareciam não ser respondidas estavam te moldando. Aquelas situações que você não compreendia estavam te fortalecendo. E aquilo que você achou que era atraso estava, na verdade, te posicionando no tempo perfeito dele. Nada foi desperdiçado, nada foi em vão. Antes de avançarmos, lembre-se, muitas vezes Deus trabalha em silêncio, porque o que Ele está construindo em você é grande demais para ser revelado antes da hora. E quando chegar o momento, tudo fará sentido. Cada passo, cada espera, cada oração, cada lágrima. Existe um momento na caminhada cristã em que você finalmente percebe que a bênção de Deus não depende apenas do quanto você deseja, mas do quanto você está disposto a alinhar seu coração com Ele. E esse entendimento muda completamente a forma como você vive. Porque ao invés de apenas pedir que Deus mova algo, você passa também a permitir que Ele mova você. A bênção deixa de ser um evento e se torna um fluxo. Não algo que acontece, mas algo que se manifesta continuamente. E é aqui que muitas pessoas vivem um despertar espiritual profundo. Elas percebem que aquilo que pediram por anos estava sendo preparado em partes, em camadas, em fases. Deus não estava atrasado, Ele estava coordenando detalhes que você não conseguia ver. E quando essa percepção entra no coração, a ansiedade perde força, porque finalmente você entende que Deus nunca está improvisando, Ele sempre está arquitetando. Mas o mais lindo é quando você começa a notar sinais de que algo está prestes a mudar. Uma paz que aparece do nada, um discernimento mais aguçado, uma firmeza que antes você não tinha,
um direcionamento que começa a se repetir. É como se o céu estivesse sussurrando: falta pouco. E muitas vezes esse pouco não é tempo, é transformação interna. Quando o coração encaixa, a bênção encaixa junto. Algo poderoso acontece quando você olha para a sua própria história e percebe que Deus te sustentou em todas as fases. Aquilo que você achava que ia te destruir, te moldou. Aquilo que você achava que era o fim, te fortaleceu. Aquilo que você achou que te atrasou, te posicionou. E a grande revelação é que Deus ainda não terminou. Há capítulos inteiros que você ainda não viveu, mas que Ele já escreveu. E antes de irmos adiante, quero te pedir algo muito simples. Se este conteúdo está falando com você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar recebendo palavras que edificam. Isso fortalece nossa caminhada juntos e permite que mais pessoas sejam alcançadas. Quando você começa a enxergar a mão de Deus nos detalhes, algo dentro de você muda completamente. A fé deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma percepção, um entendimento de que Deus está agindo mesmo quando você não vê. Isso faz com que você se torne mais sensível aos movimentos sutis do Espírito Santo, mais atento às respostas que antes você nem reconhecia. É como se você aprendesse a ler os sinais, as pausas, os silêncios e percebesse que tudo tem um significado maior do que parecia. E conforme sua fé amadurece, você também começa a perceber que Deus trabalha muito além do que você pediu. Ele não está preocupado apenas com o seu momento atual. Ele está preparando o seu futuro. Ele está fortalecendo áreas que ainda serão exigidas, curando coisas que você ainda não entende e alinhando direções que você nem sabe que vai precisar. A profundidade da ação de Deus vai muito além do imediato. Ele já está no seu amanhã enquanto você ainda está aprendendo no hoje. É nesse ponto que você também percebe outra coisa. A caminhada com Deus não é linear. Não é uma linha reta, limpa e previsível. Existem curvas, pausas, recomeços, processos e cada um deles tem um propósito. Às vezes ele acelera, às vezes ele desacelera. Às vezes ele te coloca em repouso para te proteger e às vezes te expõe à batalha para te fortalecer. Tudo faz parte do ciclo de crescimento espiritual que ninguém vive sem passar. E é justamente nesse movimento de altos e baixos que muitos cristãos descobrem o que realmente sustenta sua fé. Não são as emoções, não são os resultados, não são as circunstâncias, é o relacionamento. Quanto mais você se aproxima de Deus, menos você depende do que está acontecendo ao seu redor. E isso é libertador. Porque quando você se apoia em quem Deus é e não no que você vê, sua vida espiritual cria um alicerce que o mundo não consegue abalar. Antes de seguirmos, lembre-se disso. Deus nunca desperdiça um processo. Cada etapa, cada silêncio, cada resposta tardia, cada momento de espera, tudo está construindo algo que você ainda não consegue ver, mas que, no tempo certo, será impossível ignorar. Existe um momento na vida espiritual em que você finalmente percebe que Deus não está apenas te moldando, Ele está te preparando para carregar aquilo que virá. E quando essa consciência desperta, você começa a olhar para a sua história com gratidão, não com peso, porque você entende que se Deus permitiu, foi porque aquilo te amadureceria. Se Ele atrasou, foi porque você precisava crescer mais um pouco. Se Ele fechou uma porta, foi porque algo maior estava sendo alinhado. E é justamente quando você chega nessa compreensão que o Espírito Santo começa a revelar áreas que Ele ainda quer transformar. Não para te constranger, mas para te libertar. Deus não te expõe para te envergonhar. Ele revela para te curar. Ele ilumina aquilo que você escondeu por anos, não para te ferir, mas para restaurar completamente aquilo que estava quebrado. E quando essa restauração acontece, sua vida muda de maneira profunda e irreversível. É nesse ponto que muitas pessoas percebem algo surpreendente. Às vezes,
A maior bênção não é aquilo que você recebe, mas aquilo que você deixa para trás. Um medo que finalmente perdeu força. Uma ferida que finalmente cicatrizou, um padrão emocional que finalmente foi quebrado, um ciclo espiritual que finalmente foi encerrado. E quando isso acontece, você percebe que a bênção não está apenas nas mãos, está na alma. Mas existe uma verdade que transforma completamente essa jornada. Deus não termina uma obra pela metade. Se Ele começou algo em você, Ele vai completar. Ele não abandona processos, não desiste de corações, não desiste de histórias. E exatamente por isso, muitas vezes, quando tudo parece silencioso, é porque Ele está ajustando detalhes que você só vai entender quando estiver vivendo a fase seguinte, aquela que Ele já preparou e você ainda nem imagina. E antes de avançarmos para os próximos blocos, deixe essa pergunta ecoar dentro de você. Se Deus te mostrasse hoje o que Ele está preparando, você acreditaria que é realmente para você ou acharia grande demais? Porque muitas vezes o que Ele tem é maior do que aquilo que você acredita merecer. Quando você se aproxima do final desse processo espiritual, algo poderoso começa a acontecer dentro de você. A fé deixa de ser apenas algo que você pratica e passa a ser algo que você incorpora. Você começa a perceber que aquilo que antes parecia distante, agora faz parte da sua identidade. Você não apenas busca a Deus, você vive com Ele. Você não apenas pede bênção, você se move dentro do ambiente onde a bênção nasce. E isso muda tudo, porque quando o coração é alinhado, o céu se torna mais silencioso, mais claro, mais perto. E nesse ponto da jornada, você finalmente compreende que os 5 hábitos bíblicos não são tarefas espirituais, mas ferramentas de transformação. Cada hábito mexeu em uma parte de você. A busca te deu direção, a obediência te deu coragem, a consagração te deu profundidade, a generosidade te deu liberdade, a constância te deu raízes. E quando essas áreas se completam, você experimenta uma maturidade espiritual que te faz enxergar a vida de outra maneira, mais leve, mais estável, mais conectada ao propósito. Então, quando Deus começa a liberar a bênção sobre alguém que vive esses hábitos, não é como uma explosão repentina. É como uma primavera espiritual. Primeiro brotam sinais pequenos, depois folhas, depois flores, e então o fruto aparece. Deus trabalha assim. Ele constrói no secreto antes de manifestar no público. Ele fortalece nas raízes antes de revelar na superfície. E por isso, quando a bênção chega, ela não te desestabiliza, ela te sustenta. Mas também existe aquele momento sutil e profundo em que você percebe que algo diferente está acontecendo no seu interior. O que antes te afetava, já não te afeta da mesma forma. O que antes te paralisava, já não te paralisa. O que antes te desanimava, já não te derruba. Esse é um sinal claro de que Deus está te preparando para carregar algo maior. E não é uma preparação apenas emocional, é espiritual, é interna, é profunda. Antes de seguirmos para o último bloco, lembre-se disso. A bênção não é um prêmio, é um fruto. E frutos só surgem quando as raízes estão firmes e vivas. Você está mais perto do que imagina, bem mais perto. Quando você chega ao final dessa jornada, a pergunta que fica é simples, mas profundamente reveladora. O que Deus pode fazer através de alguém que vive esses 5 hábitos todos os dias? A resposta é maior do que qualquer expectativa humana. Ele pode transformar ambientes, restaurar histórias, reconstruir sonhos, libertar corações e até abrir caminhos que pareciam impossíveis. Tudo isso porque um coração alinhado ao céu se torna um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E talvez você ainda não perceba completamente, mas a mudança que está acontecendo em você agora é a evidência de que Deus já começou a derramar algo novo. Às vezes, a bênção não chega com barulho, chega com entendimento. Às vezes, ela não chega com milagres externos, mas com silêncio interno. Às vezes, ela se revela primeiro na paz e só depois nas circunstâncias.
E esse é o tipo de bênção que permanece, porque nasce de dentro para fora. O mais impressionante é perceber que quando você vive esses hábitos diariamente, sua vida não apenas melhora, ela se alinha. Você passa a caminhar no ritmo de Deus, na respiração de Deus, no tempo de Deus. E quando isso acontece, direções ficam claras, decisões ficam leves e o futuro deixa de ser um peso para se tornar uma promessa. Aquilo que antes era incerto passa a fazer sentido, porque você entende que não está caminhando sozinho. Mas aqui vai algo que pode mudar completamente sua perspectiva. E se aquilo que você chamou de espera, esse tempo todo for, na verdade, Deus ajustando sua vida para algo tão maior que, se tivesse vindo antes, teria te destruído? E se, ao invés de estar atrasado, você estiver exatamente no ponto onde Deus queria que estivesse para liberar sobre você aquilo que Ele desenhou desde o início? Às vezes, a bênção só não chega porque você ainda está sendo preparado para não perdê-la. E antes de encerrarmos, quero deixar uma última verdade no seu coração. Deus não te trouxe até aqui para te deixar vazio. Ele não desperta sede sem água. Ele não desperta propósito sem direção. Ele não desperta fome sem alimento. Se Ele te trouxe até aqui, é porque algo está prestes a acontecer. Continue nos caminhos, permaneça nos hábitos, e você verá com os próprios olhos aquilo que Deus sempre sonhou liberar sobre você. A história não terminou. Ela está apenas começando.